Bom dia, irmãos. Sabe, enquanto nós estávamos cantando todos esses hinos maravilhosos que engrandecem o nosso Deus, hinos de louvor e adoração, enquanto Ele estava recebendo a nossa glorificação, me ocorreu um personagem da palavra de Deus, o profeta Balaão. Enquanto ele estava naquele caminho, ele não conseguia ver que diante dele o Senhor, Deus, estava presente, tentando impedir o seu caminho. E cercando o Senhor, um exército de anjos. Até que finalmente Deus abriu os olhos físicos dele para que ele visse essa realidade espiritual e ele caiu prostrado no chão diante da glória de Deus. E me ocorreu que enquanto estamos aqui entoando esses hinos de glorificação a Deus, Deus está presente aqui, com o seu exército de anjos e quem sabe nos acompanhando, esse coro de anjos imenso, acompanhando as nossas músicas em louvor ao nosso Deus. E se Ele abrisse os nossos olhos físicos, nós veríamos essa realidade espiritual também. A presença de Deus está aqui. Essa é a nossa última mensagem da série A Reforma em Nós, por ocasião das celebrações dos 500 anos da Reforma Protestante, fomentada ao longo de séculos por teólogos cristãos inconformados com as distorções teológicas praticadas pelo clero da igreja e que afinal culminou com aquele manifesto, as 95 teses que foram publicadas e pregadas ali na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, e que está representada aqui por este mural. Será a última vez que vocês verão essa porta. Nós estamos encerrando hoje a última pregação sobre a reforma em nós. Se você quiser ver a porta, terá que fazer uma viagem para Wittenberg, na Alemanha, e ela está lá ainda. Muita gente foi ver durante esse mês de outubro, nas celebrações da reforma. Sabe, gente, não era a intenção de Lutero fundar uma nova denominação. Na verdade, o que ele esperava é que a cúpula da sua igreja revisse os postulados e retornasse aos fundamentos do Evangelho. E eu gostaria de lembrar quais eram esses fundamentos. Foram os fundamentos que acabaram se perpetuando ao longo dessas eras todas, desde a Reforma, na forma das 5 solas. E eu então gostaria de rever com os irmãos a sequência delas. Os postulados e os fundamentos do Evangelho são que as Escrituras são a única autoridade, sola Scriptura, a única autoridade para revelar que a nossa justificação e salvação são um ato tão somente da graça de Deus, sola gratia, obtida por nós apenas por meio da fé, sola fide. Esta fé exclusivamente em Jesus Cristo, solus Christus, conferindo, portanto, só a Deus a glória, soli Deo gloria. Nós já vimos as 4 primeiras solas, os 4 primeiros somentes. Hoje veremos o último, a última sola, soli Deo gloria. Só a Deus a glória.
E para compor o tema da minha mensagem, eu junto a pergunta: e a quem mais? Então nós teríamos assim: só lhe deu glória, e a quem mais? E você, se está me entendendo bem, pode perceber que esta é uma pergunta retórica, cuja resposta óbvia é: a mais ninguém. A Deus toda a glória, e a mais ninguém. Ninguém mais merece a glória neste universo, senão Deus. Se nós pudéssemos tentar com palavras e com aquilo que nós temos de concreto para descrever a glória de Deus, talvez nós pudéssemos compará-la ao esplendor que o nosso astro maior, que aquece a terra, o sol, a este brilho ofuscante do sol, ou ao cintilar distante, mas não tão fraco como o do sol, o cintilar das estrelas, destes astros imensos que povoam o universo. Assim nós poderíamos dizer que é a glória de Deus. A glória de Deus refere-se à posição mais exaltada que alguém pode ocupar, a honra superlativa que alguém pode receber. Essa é dada a Deus. A afirmação dos reformadores é que Deus, e somente Deus, é merecedor de uma manifestação assim tão grandiosa da nossa parte. É assim que o salmista expressa diante da majestade de Deus. Ele se expressa assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Pode passar pela mente de alguém que exige, ou alguém que recebe tamanha glória como Deus recebe, talvez fosse um ser narcisista, que cultiva um amor exacerbado por si mesmo, ou por sua imagem, exigindo que só ele receba esta glória exclusiva. Que nem passe pela sua cabeça tal ideia. Isso seria verdadeiro se Deus fosse homem, como nós. Nós sim. Nós costumamos nos comparar uns com os outros. E eventualmente podemos nos julgar superiores aos outros e merecedores de uma glória maior do que alguém outro. O que não é certo, não é o que nós aprendemos com a palavra de Deus. Nós deveríamos considerar os outros superiores a nós mesmos, mas eventualmente você pode dizer: não, eu em muitas áreas sou superior aos meus iguais. Mas jamais alguém poderia comparar-se a Deus dessa forma, porque Deus é incomparável, como já vimos através das músicas. Deus não é um homem como nós. Deus é Deus. Deus é único. Ele é eterno, sempre existiu, sempre existirá. Ele é a origem e a fonte de toda a vida que existe no universo. Deus é perfeito em tudo o que faz. E Ele, do nada, fez existir tudo que existe, tudo que nós podemos ver ao nosso redor, inclusive nós mesmos. E Ele o fez a partir da sua multivariada sabedoria. Algumas virtudes como amor, bondade, justiça, são intrínsecas da sua natureza, no mais alto nível de perfeição. Quem pode de nós comparar-se a Ele? Quem pode censurá-lo
de receber toda a glória. Somos tão inferiores a Ele. Lutero e os demais reformadores entenderam muito bem essa abismal diferença entre nós e Deus e concluíram que nenhum ser humano é capaz de fazer qualquer coisa por si só, se Deus não lhes der as condições necessárias. Nós dependemos de Deus. Sem Deus nós estamos mortos. Ele é o mantenedor da nossa vida. Este mérito é exclusivo dele e, portanto, toda a glória deve ser dada a ele, assim como declarou o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, que será a carta que vamos dedicar o nosso tempo para falar sobre a glória de Deus, a carta aos Romanos. Ali, no versículo 16, 27, ele diz: ao único Deus, sábio, seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Ao único Deus sábio, seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. A carta aos Romanos, por sinal, foi a que abriu os olhos de Lutero para a realidade da glória devida somente a Deus e para a tragédia destinada a todos aqueles que tentam usurpá-la. E Paulo mostra no início da sua carta algumas dessas evidências, das evidências da glória de Deus, que estão aí manifestas em tudo que foi criado, estão ao nosso redor. Basta olhar ao nosso redor e veremos ali as expressões da glória de Deus. Ali no capítulo 1 de Romanos, versículos 19 e 20, Paulo diz assim: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. O que Paulo está dizendo aqui é que qualquer pessoa em sã consciência que observar as coisas criadas, a criação, tudo que existe ao nosso redor, a complexidade, a multiforme coisas e espécies e tudo que há ao nosso redor, vai chegar à conclusão de que existe o Deus Todo-Poderoso por trás, infinitamente sábio, que planejou e executou todas estas coisas. O salmista também fala nesses mesmos termos. Ele diz ali no Salmo 19: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Tudo que você vê são frases, são afirmações, que você não ouve com o ouvido, você ouve com a mente, você compreende o que está por trás de tudo isso, quem está por trás de tudo isso. Você crê, quando você olha tudo que foi criado, que há este Deus Criador por trás? Crer. Porque a fé é um dom que todos nós recebemos. Todos nós somos capazes de crer em alguma coisa. E ainda mais, digo mais, alguns são capazes de crer em verdadeiros absurdos,
coisas inconcebíveis, inacreditáveis, como diz a própria palavra. Todos nós temos essa capacidade de crer. Não seria possível viver se não confiássemos inúmeras vezes, a cada dia, em objetos, como a cadeira em que você está sentado, pessoas, circunstâncias e assim por diante. Eu acho que você concorda comigo e que todos nós vivemos na base da fé. Alguns não sabem só em fé. Fé em quê? Pois bem, mas eu estou convencido de que é necessário ter mais fé na hipótese de que o universo que nos cerca surgiu de uma combinação aleatória, impessoal, de fatores, e então tudo se formou, como nós vemos agora. É preciso mais fé para crer assim, do que tenha sido criada, tudo isso tenha sido criado por uma mente brilhante, cheia de sabedoria, de conhecimento, como a mente de Deus. Eu afirmo com toda tranquilidade, que só não crê em Deus quem não quer, quem decidiu não crer em Deus. Pois bem, no centro da criação estávamos nós, representados ali pelo primeiro casal. Deus formou o homem do pó da terra, do barro, e expirou o seu hálito, e ele se tornou um ser vivente. E depois disso ele formou a mulher, homem e mulher, parecidos com Deus, semelhantes a Deus, mas não idênticos a Deus, inteligentes, capazes, mas não autônomos. Não somos capazes de viver sem o poder de Deus. Muito bem, ele determinou um relacionamento único e exclusivo entre esses dois seres feitos à sua semelhança, o homem e a mulher. Esse relacionamento, dessa união, com o propósito de povoar a terra e de dominar a terra. Diz o Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Encham, e estamos todos nós aqui, eles cumpriram esse mandato de Deus. Subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. E ali no versículo 24 ele completa: por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne, um só ser. Depois de ter criado tudo, instituído essa união conjugal entre o homem e a mulher, Deus olhou para tudo isso e ele achou tudo muito bom. Estava perfeito, tudo funcionava perfeitamente. Havia uma verdadeira harmonia na terra e em todo o universo. A criação, naquele momento, era a maior evidência da sua glória em toda a sua perfeição. Até que este primeiro casal decidiu deixar de glorificar o seu Deus, cometendo o primeiro ato de desobediência, porque quem desobedece uma autoridade superior, ele está dizendo: eu não o glorifico, eu não o honro. A desobediência é a maior prova de alguém que não dá glória.
E é como Paulo explica na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, ainda, versículo 21. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Acontece aí a primeira catástrofe da humanidade, a mãe de todas as catástrofes, quando o ser criado deixa de glorificar o seu Criador e subverte a ordem natural da criação. A narrativa continua, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Aquilo a que eles deveriam dominar, os animais, agora os domina. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, uma inversão de valores, e adoraram e serviram a coisas e a seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. O que era para ser dominado, agora os domina. A verdade agora é considerada a maior mentira, e cada um de nós sente-se livre para inventar a nossa própria verdade. Cada um tem a sua verdade. A ordem natural da criação de Deus é corrompida e o homem decide recriar o mundo à sua própria imagem e semelhança. Vamos fazer o mundo do nosso jeito. Um homem e uma mulher unidos pelo amor para formar uma família já não é suficiente. A humanidade sente-se muito livre para criar outras modalidades de relações, não previstas e não permitidas por Deus. Passando inicialmente pela poligamia que existe desde o Antigo Testamento, pelo adultério, consentido ou não, e chegando aos extremos de relacionamentos torpes, como a sodomia e coisas afins, conforme as Escrituras nos relatam. Paulo continua, no versículo 26, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Eu sei que o que eu estou falando aqui deste púlpito para todos vocês, publicamente, não é politicamente correto para a nossa sociedade. Estou muito consciente disso, mas é o que a palavra de Deus diz. Mas eu quero deixar bem claro também, que o fato de não aprovarmos comportamentos assim, não significa que nós tenhamos o direito de hostilizar, de maltratar, de maldizer, de excluir pessoas que fazem isso. Se há previsto um castigo para elas, o castigo não parte de nós, parte delas mesmas, por transgredirem uma ordem estabelecida por Deus. As inúmeras modalidades de relacionamento sexual que estão aqui descritas e outras mais, que podemos observar pela mídia e ao nosso redor, não são uma novidade do século 21. Elas estão presentes desde o momento em que o primeiro homem deixou de dar glória a Deus. Mas o fato de sempre existirem
e o fato de até serem realmente uma forte inclinação do ser humano, e muitos têm essa inclinação muito forte dentro de si, não torna legítimo tal comportamento, ou tais comportamentos, não tornam legítimos tais comportamentos. É um erro terrível pensar que só porque desejamos algo, ou só porque temos uma inclinação para alguma coisa, que é certo fazê-lo. O certo mesmo é voltarmos-nos para Deus. O certo mesmo é voltar a obedecer à ordem que Deus estabeleceu na sua criação. Depois destas distorções no relacionamento mais íntimo, que afeta a primeira instituição estabelecida por Deus, que é a união de um homem com uma mulher pelo casamento, seguem-se uma série de outras distorções e malefícios. Paulo continua no versículo 29, falando a respeito de toda a humanidade. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Talvez você não tenha todas essas desvirtudes, mas quem sabe você pode se identificar com uma ou com outra. Todos nós, de alguma forma, caímos em alguns desses predicados negativos. Essa é a nossa realidade, temos que admitir. Todos nós, em maior ou menor grau, fomos contaminados pela corrupção moral. Por isso, não há do que nos gloriarmos, não podemos nos gloriar de nós mesmos. Nós não somos melhores uns dos outros, nós somos exatamente iguais uns aos outros, caídos, pecadores. Só há de nos envergonhar de tudo que fazemos. E se ficássemos entregues à nossa própria sorte, se fôssemos abandonados por Deus, o nosso fim seria humilhante e trágico. Mas Deus, que é digno de toda a glória, e eu diria, de uma glória dobrada, não nos deixou nessa terrível condição. Por causa daquilo que primeiro argumentamos hoje, de tudo que Ele fez, Ele é merecedor de toda a glória. Mas não somente por isso, sobretudo porque depois de havermos usurpado a sua glória e provocado o colapso da sua criação, Deus, movido pelo seu imenso amor por nós, pela sua eterna graça, decidiu restaurar-nos e conosco restaurar toda a sua criação. Por meio de Jesus Cristo, seu Filho, o seu precioso Filho que morreu na cruz do Calvário, por meio da manifestação do seu poder que não o deixou na sepultura, mas o tirou dali com o corpo glorificado.
ressuscitando-o dentre os mortos. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, não resta outra coisa a fazer, senão reconhecermos a nossa miséria e toda a glória que há em Deus, e humildemente nos curvarmos diante dEle e o adorarmos de todo o nosso coração. Agradecidos, porque Ele nos restaura. Paulo, quando estava escrevendo a sua carta aos Romanos, e descrevendo toda essa glória de Deus, o seu imenso amor, a sua graça eterna, ele não se contém em si, ele é tomado por emoção, e ele faz uma das declarações mais bonitas que há na palavra de Deus. Ele diz assim na sua carta aos Romanos, capítulo 11, versículos 36, e eu gostaria de, ao final dessa leitura, convidar você a repetir a última expressão dele. Paulo está assim, tomado de emoção, e ele diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre, amém. Vamos dizer todos juntos, se você crê nesse Deus glorioso, vamos lá. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre, amém. Só lhe deu glória, só a Deus a glória, amém. Vamos orar. Ó Deus amado, que habita no lugar mais elevado, onde a nossa mente humana é incapaz de alcançar, rodeado de louvores e adorações pelos seus exércitos de anjos. Ó Deus glorioso, Criador de tudo que há, ao olharmos ao nosso redor, esta criação multifacetada, multiforme, multicolorida, tão complexa, ao mesmo tempo tão coerente, tão funcional, cheia de propósito e significado, que se renova a cada dia, a cada estação, a cada era. Nós vemos em tudo ao nosso redor as tuas mãos, a tua sabedoria, a tua engenhosidade. Olhamos para nós mesmos e vemos, ó Pai, este corpo maravilhoso que o Senhor fez, a nossa mente capaz de criar, de pensar, de comunicar. O Senhor é um Deus maravilhoso, tudo o que o Senhor criou foi muito bom, foi perfeito. Nós estragamos tudo, com a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, nós estragamos o que o Senhor fez. Mas, ó Pai, o Senhor nos ama tanto, o Senhor nos ama tanto, e a sua glória se manifesta no teu amor desprendido, bondoso, que é capaz de passar por cima de todos os nossos pecados, fazendo os nossos pecados recaírem sobre o teu Filho, naquele momento de dor profunda, que o Senhor mesmo sentiu no nosso lugar. Ó Deus, Tu mereces de nós toda a glória, toda a honra. Nós com o rosto ao chão, como cantamos, e a Tua glória a brilhar.
declaramos agora, nesta manhã, que o Senhor tem total autoridade e soberania sobre a nossa vida. Nós nos submetemos a Ti, nós queremos, ao contrário dos nossos primeiros pais, que não o glorificaram, cometendo o seu primeiro ato de desobediência, ó Pai, nós queremos obedecê-lo. Ajuda-nos, Senhor, com o poder do Teu Espírito que habita em nós, a obedecermos ao Senhor, a fazermos a Tua vontade, a fazermos aquilo que é certo, a restabelecermos a ordem na nossa vida, a ordem que o Senhor estabeleceu para nós. Ó Deus, e que assim nós sejamos vasos cheios da Tua glória, testemunhas da Tua glória neste mundo que jaz em trevas e que precisa da Tua luz, que precisa enxergar a Tua glória, precisa experimentar a Tua glória. Usa-nos, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós assim oramos. Meu Pai, estamos terminando este momento de adoração ao Senhor, e realmente cremos que o Senhor está aqui presente em toda a Tua glória, e nós pedimos, ó Pai, que essa glória nos acompanhe agora que vamos sair deste lugar, que a Tua bênção se manifeste na nossa vida, através das 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Teu amor, ó querido Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho, e a presença fiel, consoladora do Teu Espírito Santo, que nos dá sabedoria para viver, esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Querido irmão, minha irmã, muito bom termos passado esse domingo juntos, essa manhã de domingo juntos aqui. Que Deus o abençoe grandemente. Tenham todos uma boa semana. Vamos com a paz de Deus. Amém.